Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O abastecimento de água potável para o uso humano é um problema em muitos países. Para suprir essa demanda, surge a necessidade de utilização de fontes alternativas para a produção de água potável, a partir de água salgada e salobra, fazendo uso das técnicas de dessalinização. Então, pessoal, água salobra é aquela água onde o rio desemboca no mar. É bem aquele meio termo, onde não é nem água do mar, que contém uma concentração muito alta de sais, e nem a água doce, que é do rio, com uma concentração bem baixa de sais minerais. Estas podem ser realizadas por meio de tecnologias de membranas ou por processos térmicos. Na figura está esquematizado um dessalinizador de água do mar, baseado no aquecimento da água pela energia solar. Então nós temos aqui os raios, do sol, os raios solar, contém energia solar, penetra essa superfície de vidro, entra em contato com a água e faz o quê? Deixa o calor, evapora essa água, que está aqui, ó, com essa setinha para cima, ela evapora. Quando evapora essa água, o sal que tem presente na água do mar, ele não evapora junto com a água, ele fica aí. Então a água evapora, encontra a superfície do vidro e vai escorrendo pelo vidro até uma calha onde se coleta essa água que foi evaporada. Tá? Então eu tenho o processo de evaporação aqui da água e o processo dessas gotículas que tem na superfície do vidro é o de condensação. Então vamos às perguntas. Dê o nome do processo de separação que ocorre do dessalinizador representado na figura. Descreva o processo de separação. Pessoal, então nós temos aqui, ó. O que a gente pode falar? Primeiro, o que é esse separação, esse processo de separação dessas misturas entre água e sal? A gente pode falar, pessoal, que é uma destilação, o quê? Simples. Entre um sólido e um líquido. Ele quer que descreva o processo. Como que a gente vai escrever? Como a água do mar contém uma alta concentração de sais, ou uma concentração, a gente pode colocar assim, uma alta concentração salina, né? Ela é imprópria para consumo, né? E só deixa eu consertar aqui, vírgula, é imprópria para consumo. Mas o que ocorre aí? O que a gente tem que falar? Né? A gente não está evaporando essa água, então a gente pode escrever aqui, ó. Nesta evaporação, da água, nós fazemos o quê? A energia solar troca, dá o calor que ela tem para a água, então ela vaporiza a água vírgula, na qual a mesma é condensada na superfície do vidro. Opa, deixa eu corrigir aqui que vai sair errado. Então ela está na superfície do vidro, ela condensa. Então esse é o processo. B. O que ele fala aqui, ó? Compare as propriedades de pressão de vapor e de temperatura de ebulição da água do mar com as respectivas propriedades da água purificada. Justifique sua resposta. Então, o que a gente tem que escrever aqui, pessoal? Ele está falando em relação à propriedade de vapor e temperatura de ebulição.
Tá legal? Como a gente tem muitos sais dissolvido nessa água do mar, né, que ele quer fazer a diferença entre a água do mar e a água purificada, essa água destilada, que a gente pode falar de uma certa forma. Ele está falando o quê? Então, o que acontece? Como tem muita partícula, ou seja, sal dissolvido nessa água, o que acontece nessa água? Ele vai aumentar o meu ponto de ebulição. Consequentemente, se ele aumenta o meu ponto de ebulição, porque ele tem uma interação maior com a água, o que acontece com a minha pressão de vapor? Diminui. Então, quanto menor a minha pressão de vapor, que é o que vai evaporar, né? Porque como eu coloquei esse sal, eu vou evaporar menos essa água. Então, eu diminuo a minha pressão máxima de vapor. Tá? Então, eu posso escrever exatamente assim, ó, pessoal. A pressão de vapor da água diminui com o aumento da concentração de partículas dispersas, contidas, né? Dispersas, contidas na água do mar. Então, quanto maior a concentração salina, maior vai ser o meu ponto de ebulição da água, nesse caso, diminuindo a minha pressão de vapor, minha pressão máxima de vapor. Agora a gente tem que falar em relação à temperatura de ebulição. Então a gente faz o quê? Ó? A temperatura de ebulição aumenta com a concentração desses sais. Concentração dessas partículas, né? Melhor dizendo. De partículas diversas. Dispersas aqui, ó. O que a gente faz? Então, a água do mar, né? Concluindo. Então, a gente pode colocar, ó, assim. A água do mar possui menor pressão de vapor e maior temperatura de ebulição do que a água purificada. Aí eu vou colocar aqui, ó, espero que coube em relação à água purificada. Certo? Entenderam, pessoal? Então, isso a gente tem que descrever. Isso que é chatinho, de ficar escrevendo tudo. Mas nada mais é que o quê? A pressão de vapor é maior na água do mar porque eu tenho mais sais ali. Então, eu aumento o meu ponto de ebulição porque eu estou diminuindo a minha pressão de vapor. Então, ela vai evaporar com uma menor intensidade. Ela vai precisar de mais energia. Com a água purificada, como eu tenho menos concentração de sais dessa água purificada, a pressão de vapor aumenta, porque ela vai ter mais facilidade de evaporar. Tá certo, pessoal? Então, para descrever bonitinho aí, para ficar nos termos, vamos dizer assim, técnicos, tá aí.
Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!